Olá, como vão todos? Estamos aqui em mais um vídeo de seguros e sinistros ponto a ponto, agora abordando o tema 5, que são os seguros de riscos de engenharia, no tema 4, que é agora nós estamos evoluindo para as coberturas. Já no vídeo 3 comentamos, né, o Entendendo as Coberturas, ao qual nós estamos na parte 2, ainda com as coberturas, né, nesse caso as coberturas adicionais ou complementares. Tá? O seguro de risco de engenharia tem essa característica, existe a cobertura básica, que é uma cobertura all risk, que nós já comentamos, né, mas é possível se contratar outros riscos vinculados a determinadas coberturas que nós estamos analisando agora ao longo desses vídeos. Tá ok? E sempre lembrando, um pouco acima da minha imagem aqui, tem um local ali onde, se vocês acionarem, né, aquele pontinho ali leva vocês até as playlists do canal, porque nós temos mais de 40 vídeos no canal, né? E lembrando, os vídeos estão distribuídos em 12 temas, né? 5 temas azuis, 5 temas vermelhos e depois 2 temas, um verde e um de cor preta, né? Então eu separei os playlists assim, né? Eu tenho 4 playlists, uma playlist envolvendo todos os vídeos, outra envolvendo só os azuis, que é seguro, outra envolvendo só os vermelhos, que é sinistro, regulação de sinistro voltadas para o corretor, e os vídeos verdes, que é gestão de risco e a parte jurídica, numa outra playlist. Então, por ali vocês têm um caminho para continuar, digamos assim, sequencialmente fazendo o estudo, né? Que é o que eu pretendo aqui no canal apresentar desta forma, tá? Então, vamos à abordagem, então, dos... Nós vamos trabalhar aqui com 3 coberturas hoje, tá? Vamos começar ali pela cobertura de manutenção ampla. Eu estou com a minha colinha aqui na mão para mim fazer o meu roteiro, porque são detalhes que a gente, de memória, evidentemente que não se tem todo o entendimento, né? Então, a cobertura de manutenção ampla, o que é essa cobertura? Tá? Ela visa a garantir o seguinte: durante o período de manutenção, tá? Mencionado na pólice, a cobertura de manutenção ela sempre se dá no final, tá? Da cobertura da obra. Tá? Garante danos físicos acidentais às obras seguradas ocorridos dentro do período de manutenção. Porque o período de manutenção ele tem uma vigência. Pode ser 60 dias, pode ser 90 dias, pode ser 6 meses. Né? E esse período de manutenção está vinculado, muitas vezes, à necessidade da contratação, quando o contrato da obra exige um período de manutenção da obra. Né? Então, se no contrato exige, é interessante que na cobertura de riscos de engenharia exista também essa cobertura de manutenção ampla. Tá? Ou também pode acontecer, não mesmo havendo exigência, mas no período de manutenção se verifica algum acidente ou dano durante o período de vigência da obra que tenha danificado esses equipamentos que estão sob a manutenção agora. Então é o momento também de se então fazer essa reclamação baseado nessa cobertura de manutenção ampla. Né? Ela sempre se dá de novo ao final do início da vigência da apólice, vamos dizer assim, tá? E aí então inicia o período de cobertura de manutenção. Aí vem a pergunta, mas se eu precisar prorrogar o início, o final da vigência em mais 3 meses, né? Faça o endosso de prorrogação de vigência, que aí esse período de cobertura ampla também acompanha e vai se iniciar só depois desses 3 meses adicionais. Agora, se a vigência não for prorrogada e houver o término da obra mais tarde do que aquilo previsto dentro da vigência da pólice, a cobertura de manutenção ampla fica cancelada. Tá? E aí o prêmio que é pago para isso aqui fica prejudicado. Então essa é a atenção que vocês têm que ter. Tá? O outro detalhe é o seguinte, a franquia, tá? No momento em que
propõe para o segurador essa cobertura, se ela é que faz o cálculo, né, os detalhes de subscrição, ou a gente pode cotar na ponta, né, vai aparecer ali, baseado nos critérios que a gente for alimentando o sistema com a cotação, a franquia, tá? Que é especificada em valores, né? Em reais, no nosso caso aqui. Tá? Então, é uma cobertura interessante, né? E necessária, dependendo do tipo de obra. Né? Aí a gente tem que ter um entendimento, né, com o cliente, de saber como é que está sendo feita essa construção. Né? Pode ser também, não só obra civil, mas uma instalação ou montagem, né, de um equipamento também. Né? Então, essa cobertura é muito útil nesse sentido. Tá? Vamos dar uma olhada na outra cobertura, que é de equipamentos móveis, tá? E estacionários. Tá? Qual é a necessidade da cobertura? Essa de equipamento móveis é garantir danos físicos acidentais, né, de causa externa, tá? Não desarranjo interno da máquina, de causa externa, tá? Aos equipamentos móveis ou estacionários que estão lá dentro da obra, tá? E durante a vigência dela, tá? Então, muitas obras exigem, né, equipamentos lá operando. Se vocês olharem essa imagem que eu tenho aqui, que eu coloquei nesse slide, vocês vão ver lá uma grua operando. Né? É um equipamento, né, estacionário. Né? Apesar de que a grua se movimenta, mas se movimenta no eixo dela, né? Ela continua estacionária. Né? Então, se há algum evento de causa externa, a grua é muito suscetível, por exemplo, a ventos fortes. Né? Então, é um evento de causa externa, por exemplo. Né? Então, ele reitera assim, ó, excluindo-se, porém, da cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecânico ou elétrico e suas consequências ao próprio equipamento. Ou seja, por quê? Porque não é aí um evento de causa externa, né? É um evento de causa interna, é um desarranjo interno. Isso não tem cobertura. Tá? Essa, digamos assim, é a principal exclusão. A gente tem... deixa eu ver mais aqui. Ela pode ser responsabilizada, a gente pode dar cobertura, inclusive, para roubo ou furto de equipamentos, tá? É possível se dar. Só que aí vem algumas exigências. Uma delas, por exemplo, é que o equipamento tenha um rastreador, tá? Esse é uma das coisas mais importantes, tá? E que o sistema da obra tenha um processo de vigilância, né? De acompanhamento por sistemas de câmera, por exemplo, tá? Aí vem algumas exigências adicionais para que se dê roubo ou furto dos equipamentos móveis. Tá? Aqui equipamentos, né? Não estou falando aqui de furadeira, né? Por exemplo. Né? A franquia também, no momento em que se vai montando o produto, tá? A cotação, ela vai ser apresentada para vocês em valores. Tá? A cobertura de erro de projeto. Essa cobertura aí é uma cobertura bastante complicada, apesar de que o entendimento dela agora é simples, né? Mas ela quase sempre dá um pouco de estresse quando acontece. Tá? A experiência de quem já lidou aí inclusive com o processo judicial envolvendo erro de projeto em obra. Tá? Qual é o objetivo da cobertura? Garantir danos físicos acidentais ocorridos no local do risco, né, ou no canteiro de obras durante a vigência da pólice, consequentes de erro de projeto às obras civis já construídas ou em processo de construção. Aí vem o primeiro detalhe. Excluindo os custos que seriam suportados pelo segurado para retificar o defeito original. Tá? Exclui os custos que seriam suportados pelo segurado para retificar o defeito original. Eu vou dar um exemplo aí. Tá? Imaginem, por exemplo, uma obra civil onde existem pilares de concreto e sobre esse pilar está sendo construído uma laje de concreto. Tá? Por um erro, por exemplo,
do engenheiro que fez o cálculo estrutural, ele dimensionou a armadura de aço que vai dentro dos pilares de concreto, dimensionou ela de maneira equivocada, com pouco ferro, vamos usar o termo que o pessoal usa na obra, tá? Menos ferro que deveria, tá? O que acontece? Esse pilar, que teoricamente teria uma capacidade de suportar uma determinada carga, que é aquela laje, né? Com essa quantidade menor de ferro, o trabalho de compressão que a laje faz em cima dos pilares, vai ficar aquém, né? E, via de regra, um pilar acaba rompendo. E quando um pilar desse se rompe, né, ele acaba trazendo consigo a laje, né, e os outros pilares junto. Ou seja, acaba acontecendo um desmoronamento na obra. Né? Aí vai se verificar, foi um erro de projeto, cálculo, né, mal feito, tá, da quantidade de ferro nos pilares. O que é coberto aí? O que é coberto? É coberto os custos para o reparo ou para a reconstrução da laje. Via de regra, nesse exemplo que eu dei, a laje acaba se danificando a tal ponto que nós vamos ter despesas para remover os entulhos, né, e depois reconstruir a laje de novo. Tá? Aí é o objeto da cobertura. Os pilares que foram o objeto do erro, esse o segurado suporta. Tá? Esse erro o segurado suporta. A ideia é não compactuar com o erro e indenizar, mas indenizar a consequência do erro. Tá? Então, esse é o objetivo do erro de projeto. Agora, a grande questão está em se verificar, através de perícia, que houve erro de projeto. Tá? Essa é a grande questão, tá, dessa pólice, dessa cobertura. Mas ela é muito útil em determinadas situações. Né? Por isso que ela existe aí e está à disposição para os corretores apresentarem para os seus clientes. Tá? Só que tem um detalhe, por exemplo, quando se faz montagem de máquina ou equipamento, tá, normalmente não se dá cobertura para erro de projeto. Tá? A cobertura de erro de projeto está mais ligada à obra civil. Tá? Por isso que diz ali, cobertura especial de erro de projeto a obras civis. Então, a parte de instalação e montagem, que o seguro de risco de engenharia também atende, erro de projeto não está incluído. Tá? Essa é a característica dessa cobertura especial de erro de projeto. Tá? Enfim, deixamos essas três aqui. Num próximo vídeo nós vamos abordar outras coberturas também que são importantes. Né? São várias, nós estamos selecionando aqui as principais para apresentar para vocês. Tá? Espero que tenha sido bastante útil esse trabalho aqui. Né? Se gostaram, inscrevam-se no canal para dar continuidade desse trabalho aqui, que ele é bastante complexo e demanda bastante tempo. Né? Comentários, coloquem no vídeo os próprios comentários que a gente procura nas dúvidas tentar atender os colegas aí. Tá? Por enquanto, então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.